Olá! Se você encontrou o meu canal de aeromodelismo, é porque provavelmente você tenha encontrado também o aeromodelo que eu deixei disponível lá no Google Drive. Ou talvez você tenha adquirido o meu caderno de atividades intitulado O Aeromodelista de Papel Cartão. Neste caderno você tem 5 aeromodelos cortados a laser que deverão ser montados. E um sexto, na contracapa, este você corta com tesoura. Nesse vídeo eu vou ajudá-lo na montagem e regulagem do seu aeromodelo. Quero lembrá-lo também que nas primeiras páginas desse caderno, o senhor tem algumas informações importantes a respeito da tecnologia do voo, a física aplicada à aerodinâmica. Essas informações são fundamentais para que você faça posteriormente a regulagem correta no seu aeromodelo e assim garanta um voo de sucesso. Você que já adquiriu o caderno de atividades, deve ter percebido que no caderno tem uma caixinha onde você tem alguns materiais que são difíceis de serem encontrados no mercado. Por isso, eu já incluí junto com o livro de atividades para facilitar a sua vida. Além dos materiais da caixinha, nós vamos precisar encontrar também em casa alguns outros materiais que são mais fáceis de serem localizados. Vamos precisar também de uma folha de papel em branco. Pode ser folha de caderno, pode ser sulfite, uma folhinha só é suficiente. Cola de PVA, também chamada de cola branca, cola de uso escolar. É óbvio que nós não vamos precisar de 1 litro de cola. Aquela bisnaguinha de uso escolar é mais do que suficiente, tá, para a gente colar os 5 aeromodelos. Detalhe, é a qualidade da cola. Procure uma cola de boa qualidade. Eu recomendo a Cascola ou a Tecbond. Um pincel, esse aqui tem mais ou menos uns 15 milímetros de pena. Pode ser um pouco maior, um pouco menor, tanto faz. Um pires ou um pratinho de sobremesa. E um palito de dente, para a gente remover a cola dos locais que tem um acesso mais difícil. Um palito de dente. Uma régua escolar. Pode ser de 15, 20, 30 centímetros. O que você tiver em casa vai servir. Uma régua. 2 toquinhos que tenham a mesma altura. Se você não tiver toquinho, qualquer coisa que tenha a mesma altura, tipo 2 tijolos, 2 livros, vai servir. Daqui a pouquinho você vai ver para que nós vamos usar isso aqui. Pesos. Qualquer coisa que seja pequenininha e pesada, tipo esses 2 pitos, né? A gente chama também de soquete, para tirar porquinha, parafuso, tá? Tinha na oficina, vai servir muito bem. Se você não tiver nada de metal pesado, você pode usar um frasquinho de algum produto químico, de vidro ou de plástico, cheio, né? Porque cheio é mais pesado, para a gente poder usar como peso nas colagens. Então, pesos. O que mais? Saquinhos plásticos. Esse aqui é um pedaço daquele saquinho de papelaria que a gente usa para pôr papel A4 dentro. Eu tirei um pedaço do saquinho de uns 25 por 15. Você pode usar também, se quiser, em vez do saquinho de papelaria, pegue uma sacolinha de supermercado, corte um pedaço, olha, está dobrada aqui. Corta um pedaço de mais ou menos aí uns 25 por 15. Então, saquinhos plásticos. Um livro de capa dura pesado. Esse aqui é o dicionário do Aurélio. Nós vamos usar como peso, como prensa, para poder comprimir, prensar o material colado, né? E ele vai secar debaixo do peso, na prensa.
Se você tiver uma tabuinha, você pode usar a tabuinha também, colocando algum peso em cima, vai servir de prensa. Então, a nossa prensa, um livro, uma tabuinha. O que mais? Isso aqui é opcional, né? Se você quiser fazer uma pintura, uma decoração, uma personalização do seu aeromodelo, use canetinha hidrocor ou marca-texto. Não use tinta guache, não use tinta para tecido. Canetinha hidrocor ou marca-texto. Um paninho de algodão. Esse aqui é do tipo Perflex, é descartável. Qualquer paninho de algodão que você tiver, paninho de faxina de casa ou uma camiseta velha, vai servir para a gente tirar o excesso de cola. Como a cola de PVA é lavável, você pode salvar o paninho, deixando o paninho de molho na água depois. Então, um paninho de algodão, de preferência de algodão, para a gente limpar o modelo depois. Um alicate. Pode ser de bico fino, pode ser de bico largo. O melhor é o de bico fino, mas o que você tiver na mão vai servir, tá? Para a gente poder cortar e entortar o arame. Então, um alicate. E por último, nós vamos precisar também de verniz. Depois que o aeromodelo estiver pronto, nós vamos ter que envernizar o aeromodelo. Esse verniz não é para deixar o aeromodelo bonito. A ideia do verniz é impermeabilizar o papel. À medida que o aeromodelo está voando, ele vai sugando, ele vai absorvendo a umidade relativa do ar. Então o papel vai ficando mais pesado e mais mole. Então a função do verniz é impermeabilizar o papel. Não estou falando que vai jogar ou soltar o aviãozinho num dia de chuva, mas a própria umidade relativa do ar, ela pode ser absorvida pelo papel. E aí você percebe que quanto mais você tenta voar, pior vai ficando o modelo, porque ele vai absorvendo mais água. Além do que, o verniz também ajuda a deixar o papel mais rígido, o que é importante para a gente também. Então, é necessário que você faça uma demão de verniz no seu aeromodelo. Pode ser spray, pode ser líquido, né, para você aplicar com pincel. Qualquer verniz serve. Tá? Pode ser seladora para madeira, pode ser verniz marítimo. O verniz que você tiver na mão, fácil de encontrar, você dê uma mão de verniz no aeromodelo para proteger ele da umidade. Ok? Então é isso. Providenciados os materiais, vamos começar a fazer a montagem do aeromodelo então. Primeiramente, eu destaquei a página lá do caderno de atividades com a cartela onde está todas as peças do modelo que nós vamos montar. O modelo escolhido é o Super Tucano. Essas partes estão presas por algumas descontinuidades no corte, que nós vamos chamar também de pontes. Tá? Então, usando uma mesa de apoio, eu acho que fica mais fácil, porque você coloca um dedo do lado de um lado do papel, né? E para arrebentar a ponte, você puxa horizontalmente outro lado, olha lá, estourou, tá vendo? Então, eu prendo um lado do papel, ó, e puxo o outro lado, estourou. Puxo, aí ó, um lado do papel, estourou. Puxo o outro lado do papel, estourou. Puxei aqui, estourou, já está destacando, tá? Puxei aqui, ó, estourou, estourou, tá na mão. Tá? A ideia é arrebentar horizontalmente a ponte. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, o que você não pode fazer, por exemplo, deixa eu destacar mais uma aqui, ó. Tá? Você começar a destacar a peça e de repente você resolver puxá-la para cima. Se você puxar para cima, ela pode rasgar. Então, para evitar que ela rasgue, você sempre vai arrebentando, ó, puxando sempre os dois lados do papel no sentido horizontal. Você pode puxar com os dois dedos ou então apoiando sobre a mesa, prendendo um lado do papel. Viu como é que é? Então, vá destacando todas as peças, tá? Que eu já percebi que o senhor entendeu.
Daqui a pouco eu volto já com todas as peças destacadas para o próximo passo. Ok? Bom, nós já estamos aqui com todas as peças separadas sobre a mesa. E o segundo passo agora é fazer a dobra de algumas dessas peças. Algumas peças apresentam aqui uma linha tracejada, tá vendo aqui, ó? Aqui, 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 ó. E você deverá fazer uma dobra ao longo dessas linhas tracejadas. Se você não estiver conseguindo enxergar aonde dobrar nas peças, você pode usar também aquela imagem em explosão do referente ao avião que você está montando, né? Lá naquela imagem em explosão está demarcado exatamente, ó, aonde deverão ser feitas as dobras. Então fica fácil de você reconhecer quais são as peças que precisam ser dobradas. Então é o seguinte, reconhecida a linha onde deverá ser feita a dobra, vamos começar aqui, ó. Primeiro você faça uso da régua, coloque a régua sobre a linha tracejada, lá, ó. Prende a peça por baixo com a ponta dos dedos, estou usando ali o indicador, né, para poder segurar a peça, e aí, ó, dobra, puxa para cima. Viu como é que é? Aí, ó, dobrou. Tem uma outra dobrinha para fazer aqui embaixo, ó, mesma coisa. Prende a peça com a ponta do dedo indicador ali por baixo e pronto. Olha lá, ó, fez a dobra de novo. Então, essas duas dobras aqui da fuselagem estão prontas. Então, é isso. Usando a régua, facinho de fazer essa dobra. E já vamos então para o próximo passo. Então, vamos proceder o terceiro passo da nossa montagem aqui. A colagem das peças do nosso aeromodelo. Repare que eu já coloquei a folha de papel branco sobre a mesa, que é para evitar que a gente faça sujeira na mesa, tá? Tem que ser uma folha branca, porque se você usar uma folha de jornal, de revista, pode acontecer da cola retirar a tinta do papel, do jornal, e passar para o modelo. Por isso que eu pedi uma folha de papel branca, ok? Já está o nosso pires com pouco de cola. Você vai colocando mais cola à medida que for necessitando, tá? Não precisa encher o pirex de cola por enquanto. Com relação às partes a serem coladas, eu queria alertá-los do seguinte. Primeiro, se tiver alguma inscrição no papel, como esse lado aqui, ó, tá? Esse lado não vai cola. A gente sempre passa cola no lado liso, no lado em branco, que não tem inscrição nenhuma, tá? Segundo detalhe, não se passa cola nas dobras. Essas dobras que nós fizemos aqui, tá? Não vão receber cola, só nessa parte superficial, plana aqui em cima, ó. Cuidado para não passar cola nessas partes dobradas então. Terceiro detalhe é o seguinte, a gente sempre passa cola na parte menor. Então, por exemplo, ó, este lado da fuselagem vai ser colado nessa parte central da fuselagem aqui, ó, tá? Então, esta parte aqui é menor. Então, é óbvio, vou passar cola aqui e vou grudar essa parte na parte maior, tá? Então, dito isso, vamos proceder. Aí, pouquinho de cola e vai espalhando a cola na parte menor a ser colada, tá? Detalhe, ó, pouca cola não gruda. Cola demais, a peça fica escorregando entre uma parte e outra, tá? Demora mais para colar, faz mais sujeira. Eu não sei se você consegue ver aí na sua imagem a quantidade de cola que eu estou passando, ó. Essa quantidade aqui, eu diria para o senhor que é mais do que suficiente para a gente fazer a colagem. Ela tem que ter um pouco de cola a mais, né? Como o senhor está vendo aí, para poder umedecer o outro papel que vai ser colado. Então, passamos aqui uma quantidade de cola razoável e, voilá, colamos sobre a segunda parte. Pronto. Agora aqui é o seguinte, ó. Você vai acertando com a ponta dos dedos, a ponta da unha,
as duas peças para que elas fiquem perfeitamente, ó, alinhadas, tá? Então vai alinhando uma peça na outra. Ao mesmo tempo, você vai apalpando as duas, tá? Vai apalpando para perceber que está onde está a aderência, tá? Então vai apalpando e alinhando as peças. Alinha, apalpa. Alinha, olhamos aqui por trás também, ó. Tá bem alinhada, ó. Alinha e apalpa. Alinha e apalpa. Ó, a parte dobrada não vai cola, tá? Então, apalpa e alinha. Olha, sobre a mesa. Apalpa, alinha. Nós não vamos colar duas peças ao mesmo tempo. Vamos esperar secar isso aqui um pouquinho, tá? Nunca cole duas, né? Não vou passar cola nessa outra aqui, ó, e grudar já, porque uma vai ficar escorregando contra a outra. Aí vira um inferno a gente tentar alinhar as peças, né, da fuselagem. Então, agora a gente vai mandar essa peça aqui para prensa, tá? Para ela secar um pouquinho prensada lá. As duas peças que estão sendo coladas, você vai envolvê-las, né, num saquinho plástico, para não sujar a mesa e nem o livro. E aí você vem com o livro pesado em cima aí, prensa. E vamos deixar ela secar um pouquinho aí. Enquanto aquela peça está secando, a gente pode começar a fazer a colagem da asa. Mesmo procedimento, ó. Bem alinhada, apalpa, 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 vai apalpando, apalpando, tá? Olha, tá ok. Então, perfeito, ó, os dois lados. Bom, agora é o seguinte, nessa fase aqui da colagem, a gente vai ter que esperar um bom tempo, porque a cola precisa estar bem seca. Então, no quarto passo da nossa montagem, nós vamos colocar o contrapeso de chumbo, a placa de chumbo, dentro do orifício quadrado, né, que nós deixamos aqui na colagem da fuselagem, ok? Antes, a gente vai fazer o seguinte, olha, como às vezes pode não ficar muito perfeita a colagem, né, ou pode ficar resto de cola dentro do orifício quadrado, aí, você usa a lixa de unha, que acompanha a caixinha, tá? E faz o lixamento nas quatro faces do quadrado para dar uma igualada nas camadas de papel. Com a placa de chumbo inserida já na fuselagem, nós vamos colar esses acabamentos que escondem a plaquinha de chumbo, tá? Nós vamos deixar um pouquinho debaixo da prensa de novo,
esperar essa cola secar comprimida aqui, tá ok? Então, volta para a prensa. Pois bem, no quinto passo, na quinta etapa da nossa montagem, nós já temos aqui a fuselagem praticamente que toda colada, já está com algumas horas, inclusive, com a cola seca, ok? Eu tenho aqui o ganchinho de metal que vai ser inserido agora no nosso quinto passo e este papelzinho que vamos usar para fixar o gancho, tá? Esse papelzinho você também destacou lá da cartela, tá ok? O gancho, você precisa pegar o arame que está na caixinha de suprimentos, cortar 3 centímetros, 30 milímetros do arame e proceder à dobra com alicate para deixar ele com esse formato aqui. Para facilitar a sua vida, na página da apostila que fala sobre a montagem do gancho, o senhor tem aqui, olha, um desenho em tamanho real, tá? Olha, você tem um desenho mostrando exatamente o tamanho do ganchinho, tá? Então, você pode inclusive ir dobrando o arame e usando esse desenho para deixar ele com este formato aqui, ok? Bom, o mais importante, cara, é essa parte reta aqui da dobra, que ela tem que ter 6 milímetros, que é para ela poder ter profundidade, né, para poder entrar no furinho da fuselagem, tá? Esse furinho da fuselagem dá para ver ele aqui embaixo, ó, tá? É nesse furinho que sobrou aqui que nós vamos colocar o nosso gancho, então. Então, vamos proceder à colocação do gancho. Pronto, entrou no furinho, está aqui. Para que o gancho não se solte, a gente precisa colocar esse fixador no gancho. Ele vai ser colado aqui, ó, entre o gancho e a fuselagem, para segurar o gancho na fuselagem, ok? Então, vamos lá. Um pouquinho de cola no papelzinho aí, tá? E agora é o seguinte, você vai colocar o papelzinho, aqui ó, o papelzinho entre o gancho e a fuselagem, ok? E não tem outro jeito, cara, você vai ter que firmar o papel com a mão, você vai empurrando, ó, para manter o papel bem justo, tá? Bem apertado em cima do gancho. Então cola os dois lados, ó, vai apertando o papel, tá? E não tem outro jeito, não dá para colocar na prensa assim, porque você tem que manter ele apertado, né, contra a fuselagem. Então, vamos lá, vai apertando, puxando com o dedo, ó, vai puxando e apertando, puxando e apertando. Você vai ficar com essa parte aqui para ser colada mais ou menos uns 2 minutos na mão. Então, vai segura a peça com força aqui, ó, para não deixar o gancho ficar mole, tá? Para ele ficar bem fixo. No sexto passo, nós vamos fazer um acabamento das partes que já foram coladas, tanto a fuselagem quanto a asa de sustentação. Primeiramente, você vai pegar a fuselagem e vai passar uma lixa, essa lixa de folha, tá? Você vai passar a lixinha em todo o entorno, a periferia do nosso modelo, tá? A ideia aqui é lixar as várias camadas de papel e deixá-las realmente igualadas, né? Dando a impressão que é uma única folha de papel que forma esse conjunto. Então, vamos lixar todas as partes que ficam no entorno, na periferia do nosso aviãozinho, ok? Quando você olhar de cima, repara, ó, já dá para ver que praticamente que as camadas sumiram. Feito esse lixamento periférico, o que nós vamos fazer agora é limpar esse resto de cola que ficou grudado aqui no nosso modelo. Infelizmente, na hora de a gente proceder à colagem, com o dedo sujo, foi grudando cola e sujeira dos dois lados do modelo. Para isso, nós vamos fazer o seguinte, você vai pegar um pedacinho de pano de algodão, com pouquíssima água. Se você apertar, torcer, ó, não pode pingar água, ele tem que estar pouco úmido, tá? E aí, lentamente, nós vamos passando o paninho sobre a fuselagem, tá? Sem força, ó. Você vai só passando o paninho e, ó,
a umidade vai amolecendo a cola, tá vendo, ó? E vai retirando a cola para fora. Na verdade, a cola vai ficando grudada no pano, né? Estamos com a asa de sustentação já bem limpinha e o nosso modelo também está bem limpo, tá? Pegou um pouquinho de água aqui, ó, tá vendo? Ó, que deu uma umedecida no papel. Vamos esperar essa água secar para a gente poder fazer o 7º passo da nossa montagem, então. Então, no 7º passo da nossa construção, nós vamos fazer agora a decoração, a pintura, a personalização do nosso aeromodelo, tá? Eu já disse anteriormente que essa personalização não é obrigatória. Olha, eu tenho aqui um aeromodelo, ele foi todo montado sem nenhuma pintura extra, tá? Lembrando que essa pintura não altera em nada a qualidade de voo do seu aeromodelo. É apenas uma questão estética, né? Se você achar que ele fica mais elegante fazendo uma pintura, faça, ok? Detalhe importante, onde está escrito aqui na asa de sustentação, não pintar esta área, aqui você não vai passar canetinha, tá? Que é para que a aderência da cola, né, entre a fuselagem e a asa de sustentação não seja prejudicada, tá? Então pinte tudo o que você quiser, menos essa área onde vai colar a fuselagem na asa, ok? Nesses exemplos que eu estou lhe dando aqui na mesa, eu usei caneta esferográfica para traçar essas linhas retas e usei a caneta marca-texto para depois fazer o preenchimento com cores. Tá? Eu prefiro usar a caneta marca-texto porque ela é translúcida. Então, os desenhos originais que estavam na impressão do papel cartão, ela nos aparece. Tá? Essa canetinha marca-texto ela é meio transparente. Se você optar pela caneta hidrográfica, saiba que a canetinha hidrográfica ela vai cobrir essa pintura original que estava impressa no cartão. Tá? Mas faça a pintura do jeito que você quiser, na cor que você quiser, com a caneta que você quiser. Tá? Eu estou lhe dando aqui 2 sugestões que eu acho fáceis de fazer. Esta que usa algumas linhas paralelas, fáceis de traçar com a régua. Tá? Depois, na hora que eu for montar o aeromodelo, aí, ó, o resultado seria alguma coisa parecida com este aqui, assim, aí, tá vendo? Eu acho que fica um desenho bacana. Mas eu gosto mais esse outro padrão, que é um desenho radial. Nesse desenho, eu coloquei 2 pontos perfeitamente alinhados, um de cada lado da asa. Né? Como a asa é simétrica, a partir desse eixo aqui, ó, existe uma simetria dos 2 lados da asa, a gente vai usar, a partir desse ponto, pontos no desenho que já aparece na asa, para a gente traçar as linhas. Por exemplo, ó, essa linha aqui eu tracei do ponto passando por esse encontro aqui, ó, tá vendo? Ó, entre duas linhas que formam o desenho. Eu fiz a mesma coisa do lado de cá, ó, tá? Essa outra reta aqui passou por aquele ponto de encontro entre 2 linhas, e essa aqui também. Essa aqui passou num outro encontro aqui, essa aqui também. Essa aqui também, aqui, ó, no encontro aqui e outra aqui. Deu para ver? Então você pode usar a impressão original que aparece na asa como referência para você traçar as retas que você vai usar, né, na decoração do seu modelo. Essa pintura radial, eu acho que ela fica mais bonita, tá vendo? Na hora que estiver grudado, vai ficar esse aqui o desenho, ó. Tá? Mas faça, como eu já disse, a pintura que você quiser fazer. Só estou lhe dando 2 sugestões, tá ok? No 8º passo, nós vamos então agora iniciar a colagem do estabilizador e da asa de sustentação na fuselagem. Primeiramente, eu gostaria que você verificasse se o canal onde vai entrar o estabilizador, se ele não está bloqueado por cola. Ó, esse aqui está livre e esse aqui está livre também, tá? Se tiver interrompido por cola, com estilete, uma faquinha, tá? Libere o canal para que o estabilizador possa entrar.
Vamos começar então colando o estabilizador, tá? Ele vai entrar aqui por trás, olha, ele entra aqui, você tem que abaixar as dobras, olha lá, entrou, tá? Aí ele entra até o fundo aqui, aí você passa essa dobrinha aqui para cima e passa essa dobrinha aqui para cima, ó, tá? Passou as duas aqui, agora você vai fazer o seguinte, ó, com um pouquinho de cola, é a hora de você usar o palitinho, ó, um pouquinho de cola aqui e um pouquinho de cola do lado de cá. Aí, tá? Então a gente agora, com os dedos, olha, segura o leme de direção, pressiona um pouquinho aqui, que é para ele dar aderência e grudar aqueles dois apoios ali que seguram o leme de direção. Deu para ver? Tá no lugar. Agora, pelo lado de baixo, você com o dedo puxa aqui, olha, abre um espaçozinho para entrar um pouco de cola aqui, ó. Deu para ver? Ó, pouquinho de cola aqui embaixo, de um lado e do outro. Pronto, suficiente, ok? Pronto, agora a mesma coisa, ó, segura um pouquinho com o dedo, dê uma verificada, ó, se ele está bem alinhado, se ele está simetricamente alinhado, os dois lados da asa, tá? E aí, então, a gente segura um pouquinho e aperta um pouquinho, tá? Para ele poder ficar no lugar. Então, eu tô vendo que tá certinho, ó. Tá ok? Tá colado, tá? Então, o estabilizador tá colado. Vamos proceder, então, à colagem da nossa asa de sustentação, tá? Lembra dos dois toquinhos que eu pedi? Simétricos com a mesma altura? Nós vamos usá-los agora. Você vai colocar a fuselagem entre os dois toquinhos, vai abrir as duas abas do reforço da asa, ó, como você está vendo aí. Nós vamos colocar um pouco de cola. Eu não vou usar o pincel para não ter que lavar o pincel, tá? Eu já estou com o palito de dente na mão aqui, ó. Então, vou passar uma quantidade de cola, até eu diria generosa, olha. Uma quantidade de cola boa, para não ter perigo dessa asa se soltar, tá? Então, cola na fuselagem. Então, agora a gente coloca a fuselagem entre os dois toquinhos, vem com a asa de sustentação, com o extradorso virado para baixo e posiciona a asa na fuselagem, tá? Olha aqui, ó. Deu para ver? Então, eu tenho aqui uma marquinha, tá vendo? Um Vzinho que tem que ficar bem no centro da fuselagem ali. E esse ponto aqui da asa tem que ficar também, olha aqui, ó. Eu tenho um Vzinho aqui, como referência, e essa outra pontinha aqui. Os dois têm que estar alinhados com a fuselagem, tá ok? Então, a gente agora vai fazer o seguinte, ó. Coloca alguns pesos para manter a cola secando sem deixar a asa se movimentar em relação à fuselagem, tá ok? Pelo menos 1 hora para poder retirar esse avião aqui da nossa bancada. No penúltimo, que é o 9º passo da nossa construção, nós vamos então fazer uma pré-regulagem do nosso aeromodelo, porque o último passo é a aplicação do verniz. Como o verniz enrijece o papel, é preferível a gente fazer essa regulagem agora e depois envernizar, porque aí o verniz ajuda a manter essa regulagem. Primeira regulagem a ser feita é a curvatura, o perfil aerodinâmico da asa. Para fazer isso, você vai colocar os 2 dedos indicadores no extradorso, no lado de cima da asa, e os dedos polegares no lado do intradorso, lado de baixo. E aí, com o movimento da mão, olha, você vai curvando, né, a asa em toda a sua extensão, tá? A ideia é que a asa comece a ganhar um perfil curvo, abaulado. Então, se você olhar aqui, olha, tá vendo? Ó, o papel está ficando curvo, tá?
tanto na asa esquerda como também na asa direita. Você faça a mesma coisa. Tá? Então, com os dedos polegares do lado inferior da asa e os indicadores do lado de cima, aí, você vai fazendo a curvatura, vai puxando os dedos, tá vendo aí? E vai fazendo a curvatura da asa. Feito a curvatura da asa, a segunda regulagem que nós vamos fazer agora é adicionar o ângulo do diedro no nosso aeromodelo. Então você vai pegar com uma mão a fuselagem, com a outra mão, os dois dedos, olha, você vai pressionar a asa por baixo para dar um ângulo, né? Que é o ângulo do diedro, de mais ou menos uns 20, 25 graus, alguma coisa parecida com isso aqui. Talvez um pouquinho mais, ó, dá mais um pouquinho, aí, tá? Detalhe, não fique mexendo nesse ângulo, tá? Porque esse ângulo tem que estar fixo. A asa não pode ficar mole, balançando. Então, colocou o ângulo do diedro, para de mexer. Aí nós vamos aplicar o verniz e esse ângulo já está no lugar. Na terceira regulagem, o que nós vamos fazer agora é observar o avião numa vista frontal. Nós vamos olhar o avião de frente e ver se o conjunto, a asa, fuselagem e o estabilizador, tá? Se eles estão perfeitamente alinhados. Tá? Dá para ver aqui que o alinhamento está aparentemente muito bom. Eu vou colocar uma outra imagem aqui embaixo, ó, de um outro modelo que eu fotografei, onde o alinhamento ficou perfeito. Repara nessa imagem que a fuselagem está bem vertical, observa que o ângulo das asas são iguais dos dois lados, ou seja, o diedro tem que ser igual dos dois lados, o leme de estabilização e de direção estão perpendiculares, tá? Então, olha, essa foto é de um alinhamento que eu diria perfeito. O quanto mais próximo disso você conseguir deixar o seu aeromodelo, melhor, tá? Repara também que a asa, como aparece aqui na foto, elas não estão torcidas, ou seja, o bordo de ataque e o bordo de fuga estão num alinhamento, ok? Então vamos para o último passo, que é a aplicação do verniz. Pois muito bem, chegamos à última etapa, o 10º passo da construção do nosso aeromodelo, tá? Que é o envernizamento do modelo, ok? Eu vou fazer o verniz líquido aplicado com pincel e depois também lhe mostrar como é que é feita a aplicação do verniz com spray. A aplicação com spray é mais rápida, mas ambas ficam muito boas depois de aplicados, tá ok? Então, vamos lá. Já deixei um pouco de verniz aqui no pires, tá? E com a ponta do pincel, sem encharcar muito o pincel, é só ir aplicando o verniz na superfície do papel. Então já passamos uma camada de verniz mais do que suficiente para impermeabilizar o nosso aeromodelo. Então agora temos que deixar para secar. Eu vou colocar uma caixinha de leite aqui, tá? E vou apoiar o aeromodelo em 3 pontos, ó. Colocar ele de ponta cabeça aqui, ele vai apoiar no nuzle, na ponta da asa e no estabilizador. Então assim ele não tem muitos pontos de contato para a gente poder esperar o verniz secar. Tá ok? Então, finito. Secando esse verniz, o modelo está pronto para voar.